Fala comigo, guerreiros e guerreiras. Mais uma vez a gente vindo aqui com uma legislação municipal para o seu cronograma de estudo. E dessa vez é do concurso público da Guarda Civil Municipal de Santana de Parnaíba, que fica no estado de São Paulo. Galera, vamos iniciar logo essa aula, mas eu preciso dizer para você que se você ainda não é aluno de CM Brasil Concursos, vou deixar aqui para você um link bem na descrição do vídeo para que você possa fazer parte do nosso grupo geral ou nosso grupo específico do seu concurso, nesse caso de Santana de Parnaíba. Nesses links você vai conseguir ter acesso direto com o administrador do grupo, adquirir o seu material, o seu cronograma de estudo. Se você vai para o grupo específico, você vai ter ali todas as informações do seu concurso específico, além de adquirir os nossos simulados, tá ok? Bom, hoje a nossa videoaula é sobre o regime jurídico, né, dos servidores públicos do município de Santana de Parnaíba, que é a Lei Complementar 34 de 2011, tá ok? Separei para vocês aqui os principais artigos mais prováveis a cair na sua prova, mas é importante que você faça o estudo de toda a legislação. E a cada artigo que a gente separar aqui para você para o seu estudo, é importante que você faça o estudo de todos os incisos também, tá ok? Bom, primeiro artigo que eu separei aqui para você é onde vem falando sobre o cargo público, né? O que seria o cargo público? O cargo público, ele é uma unidade laborativa, então é importante que você tenha aí no seu caderno de revisão essa palavrinha-chave a respeito do cargo público, porque isso na hora da sua prova vai te ajudar bastante. Então, o cargo público é a unidade laborativa com denominação própria, tá ok? Criada por lei, cuidado para não cair em pegadinha. É criada por lei, não é criada por decreto nem por portaria, tá ok? Ela tem o quê? Um número certo, tá ok? É remunerada pelos cofres públicos para provimento de caráter efetivo, ok, galera? Mas também pode ser em comissão, coloca aí no seu caderno de revisão, e implica o desempenho pelo seu titular de um conjunto de atribuições, responsabilidades e também deveres, ok? Próximo artigo que separamos para você, artigo 4º, que vai falar sobre o cargo técnico. O que seria o cargo técnico? O cargo técnico é aquele cujo desempenho exige especialidade de nível técnico. Então, para você poder ter esse tipo de cargo, você tem que ter o técnico, ok? Então, cuidado, porque o examinador pode colocar uma pegadinha e dizer que esse cargo técnico requer apenas ensino médio, tá bom? Então, cargo técnico é apenas com a especialidade de nível técnico. Temos aí o parágrafo único que traz que o cargo científico é aquele cujo desempenho exige especialidade de nível superior, tá ok? Então, cargo técnico é aquele cujo desempenho tem a especialidade, e o cargo científico, tá ok? É aquele que vai exigir o quê? Ensino superior. Muito cuidado na hora da sua prova. Técnico, nível técnico, e científico, nível superior. Já coloca aí resumidamente no seu caderno de revisão. Por quê? Quando a gente faz o estudo da literalidade da lei com a leitura dessa legislação, precisamos fazer um estudo da legislação como um todo. Quando a gente vai fazer revisão, o que eu preciso ter em mente é uma leitura rápida e eficiente. Então, o que eu preciso ter marcado no meu caderno de revisão? Cargo técnico, nível médio. Olha só o que eu já tirei aqui, ó, para poder facilitar, para poder simplificar a minha revisão. Se eu coloco apenas cargo técnico, nível médio, eu tenho aí um cronograma de revisão rápido e simplificado. Por quê? Eu já sei que é para quê? Que é para que eu possa desempenhar o cargo tal qual nós estamos falando, ok? A mesma coisa vale
para o cargo científico. Preciso fazer a revisão. Não precisa, você não vai precisar ficar escrevendo, você não vai precisar ficar colocando tudo que versa no artigo. Não, simplifica. Cargo científico, nível superior, acabou. O restante eu já sei que é para desempenho de uma especialidade, ok? Então, cargo científico, nível superior, cargo técnico, nível técnico, ok? Vamos seguindo aqui. Artigo 6º. É vedado, isso aqui cai em prova, galera. É vedado atribuir ao servidor encargos ou serviço diversos de sua carreira ou cargo. Aí existe uma ressalva. Que ressalva é essa? Nesse caso seria exceto, tá ok? Cuidado com essas palavras na hora da sua prova. Exceto, ressalva. Então, exceto comissões legais e designações especiais para atribuições. Nossa, ficou confuso? O que isso significa? Isso significa que se você é um servidor, que você tem um cargo e em cima desse cargo obriga você a fazer serviços que não estão designados ao cargo ao qual você é contratado, ao qual você é concursado, está errado, é proibido, é vedado atribuir ao servidor encargos ou serviços que seja diverso à sua carreira ou cargo, ok? Porém, por que existe essa ressalva? Justamente porque, em casos de comissões legais e designações especiais e atribuições, aí sim é permitido, tá ok? Então, esse tipo de interpretação que você precisa ter... no momento do seu estudo, porque muitas vezes você faz apenas a leitura do artigo, você não consegue interpretar e você não entende. Então, se o examinador vier com um enunciado um pouco mais diferente, com outras palavras, e você não tiver entendido, interpretado muito bem esse artigo, você cai na pegadinha. Vamos seguir aqui para o próximo, artigo 7º. Para provimento de cargo público efetivo por nomeação, será exigida a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em uma ou mais etapas, conforme a exigência de cargo, né? Vamos lá. Para a Guarda Civil Municipal, essa questão da prova objetiva, normalmente, ela é em apenas uma etapa, tá ok? Para a Guarda Civil Municipal. A objetiva, normalmente, é em uma etapa só, tá bom? Não tô falando aí de psicotécnica, investigação social, não tô falando de TAF, não tô falando desses tipos de etapas, eu tô falando apenas da prova objetiva. Para a prova objetiva, é só aquele dia da prova mesmo, ok? Bom, o que o artigo 7º tá trazendo aqui pra gente, que cai em prova, e eu sempre tento trazer uma esclarecida para cada concurso do qual a gente coloca videoaula aqui no canal para vocês, é que o artigo traz é o seguinte, principalmente você que é marinheiro de primeira viagem aí em concursos públicos. O que acontece? Para o provimento de cargo público efetivo ou por nomeação, vai ser exigida a aprovação prévia em concurso público. Até aí, tudo bem. Aí, o que o artigo diz pra gente? Que é através de provas, presta atenção nisso aqui, ó, ou de provas e títulos. Então, o que você precisa entender? Existem aqui duas opções, provas ou de provas e títulos. E por que as pessoas erram quando um tipo de questão dessa cai na prova? Porque as pessoas confundem que pode ser de provas e títulos. Se cair assim, a alternativa para você, ela está errada. É de provas ou de provas e títulos, não é de provas e títulos. Você vai fazer uma prova, depois outra prova e oferecer títulos. Não é isso, tá ok? Então, muito cuidado com essa palavrinha aqui.
ou para que ela não seja uma pegadinha e o examinador coloque E no momento de oferecer o gabarito ali para você e você acabar errando a alternativa, tá ok? Como vocês estão vendo, eu tô pulando alguns artigos, porque a GCM Brasil Concursos, ela é um facilitador do seu cronograma de estudos. Então, se você pegar o nosso simulado, muito possivelmente vai cair questões que não estão aqui na videoaula. Então, é importante que você faça parte do nosso grupo de estudo e muito mais do que isso, que você estude toda a legislação, tá ok? Porque aqui estamos falando dos artigos mais prováveis a cair na sua prova. Aqui no artigo 10, o que a gente traz para você é o seguinte: o concurso público ele terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, tá ok? E essa única vez é por período igual, ou seja, mais 2 anos. Então, cuidado que pode ser que o examinador não vai usar a literalidade da lei, mas ele pode fazer alguns cálculos, colocar como alternativa e de repente você se enrolar. Então, preste bem atenção em relação a isso. Trouxe aqui para vocês o artigo 13 e o artigo 14, porque ele fala sobre a investidura do cargo. Então, o que seria essa investidura do cargo? Investidura do cargo, a gente está falando sobre a posse. A investidura em cargo público ocorrerá com o quê? Com a posse. Você vai ser investido efetivamente quando acontece a posse desse cargo. Poxa, como que eu vou simplificar para o momento da minha revisão? Já está aqui, ó, investidura, posse. Apenas isso, vamos ter aí um estudo inteligente simplificado, ok? Porque no momento que você lembrar das palavras-chave, investidura, posse, automaticamente você já sabe que essa investidura é de um cargo público e ocorre com ali a cerimônia da posse, tá bom? Artigo 14, são formas de provimento, né? Então, como que seria aí esse provimento no cargo público? Ele acontece através de nomeação, de uma reversão, da reintegração, da recondução e do aproveitamento. É por isso que eu falo para vocês que aqui a gente simplifica o estudo para que vocês sejam não somente aprovados, mas também classificados num concurso para a Guarda Civil Municipal. E eu sempre falo, além dos artigos que a gente oferece aqui, estude sobre os incisos dele. Então, se você seguir aí no artigo 14, a gente vai estudar sobre a nomeação, como que é uma nomeação, o que seria uma reversão. Então, você precisa seguir com o seu estudo na legislação como um todo, para que você não seja pego de surpresa na hora da sua prova, se o examinador trouxer ali para você uma questão onde ele queira saber o que é a recondução, tá ok? Bom, vamos seguindo aqui. Artigo 15. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando decorrente de concurso público. É necessário haver aí um concurso público para que a gente venha falar a respeito de nomeação. Ele é decorrente do concurso que você faz, ok? E também a nomeação ela pode acontecer quando há um cargo de comissão, né? Aquele cargo comissionado que é de livre nomeação e também de livre exoneração, ok? O cargo comissionado, ele não é um cargo estatutário, ele não é um cargo efetivo, tá ok? Então, nomeação é em caráter efetivo quando decorrente de um concurso público ou então em comissão quando se fala o quê? Quando a gente fala a respeito de um cargo de confiança, como, por exemplo, o do secretário de Segurança Pública, né? Que nós estamos falando aí em um cargo de comissão, que é de confiança e também de livre nomeação e livre exoneração, tá ok? Se o chefe do executivo quiser trocar esse secretário, vai ser trocado, tá bom? Dei esse exemplo para vocês, mas existem várias outras secretarias, vários outros cargos de confiança, tá ok? Bom, artigo 16 também vem falando sobre a nomeação. A nomeação para cargo efetivo vai depender de prévia habilitação em concurso público, isso nós já entendemos,
que é através de provas, já falamos, tá bom? Que pode ser também de provas e títulos, e obedecida a ordem de classificação e o prazo de validade. Em relação à classificação, é o que eu digo para vocês. Muitas vezes acontece da pessoa passar no concurso. Por que é importante? Por que a GCM Brasil Concursos faz sempre simulados para vocês? A gente faz simulado para o cronograma de estudos de vocês e a gente faz também o simulado final, que é ali o seu simulado da véspera do concurso. Porque não faz sentido você estudar a literalidade da lei e não colocar em prática para saber como está o teu desempenho. Quando a gente fala muito sobre classificação, é porque muitas vezes o candidato ele pode ser aprovado, ele passou ali naquela pontuação que faz com que ele passe, mas existem outros candidatos muito mais preparados que tiraram uma pontuação muito mais alta e se classificaram aonde? Na hora da nota do corte. E muitas vezes uma única questão faz com que você não se classifique. Então é muito importante você entender que além de passar, você precisa se classificar. E quando o artigo 16 ele fala da importância aí dessa ordem de classificação, ele está dizendo, por exemplo, que o candidato que passou, por exemplo, em 9º lugar, ele nunca vai, ou ele não pode, né? Ele não pode deixar de ser chamado, como, por exemplo, deixar de chamar o 9º candidato para chamar o 11º, por exemplo. Isso não pode, tem que ser respeitada, tem que ser obedecida essa ordem de classificação, tá ok? Artigo 17. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria. Lembra que eu falei para vocês que é importante que vocês leiam os incisos? A gente traz o artigo, mas você precisa ler todo o fundamento que aquele artigo traz, ok? Então, quando a gente fala a respeito de reversão, vamos supor aí, esse servidor público, ele foi aposentado por invalidez, tá bom? Por algum motivo, ele foi curado daquela doença. E aí a junta médica, que é uma junta médica oficial da instituição, reconhece que não existe mais motivos que sejam suficientes para que esse servidor continue, né, aposentado. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer a reversão. Sempre que falarmos de reversão é quando são insubsistentes aí os motivos para que esse servidor público permaneça aposentado, ok? Vamos seguindo mais uma vez aí. Próximo artigo aqui. 18. Reintegração. O que seria a reintegração? A reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo que tem que ser anteriormente ocupado, tá? Ok? Eu reintegro ele ao cargo que ele ocupava quando invalidada a sua demissão. Então, esse servidor, ele foi demitido, foi reconhecido aí que foi inválido essa demissão dele, e aí ele vai voltar para o cargo que ele ocupava anteriormente. Só que para isso precisa haver uma decisão administrativa ou judicial, tá bom? E aí, havendo essa decisão, esse servidor vai ser ressarcido de todas as vantagens. Então, quando tudo isso acontece, nós estamos falando de reintegração, tá ok? Vamos simplificar? Reintegração é sempre que uma demissão é invalidada. Só coloquei isso no meu caderno de revisão, porque o restante eu já entendi. Vou precisar revisar até o dia da prova? Minha leitura vai ser reintegração, inválido, a demissão, ok? Mas eu preciso ter em mente que esse servidor precisa ser reintegrado, né, no cargo
anteriormente ocupado. Existem algumas especificações, preciso que você faça a leitura desse artigo como um todo, porque pode cair na sua prova e principalmente no nosso simulado, tá bom? Principalmente por quê? Porque quando você faz o nosso simulado, você se prepara para a sua prova, tá bom? É o que a gente fala, né? Se o treino é difícil, o jogo vai ser fácil. Então, não esperem um simulado aí mamão com açúcar, porque não vai ser, tá bom? Artigo 19, galera, vamos falar a respeito de recondução. Recondução é o retorno. Ó, que fácil. Revisão, recondução é o retorno de quem? Do servidor ao cargo ou função anteriormente ocupado. Poxa, mas não está muito parecido com o que a gente acabou de falar? Não, por quê? Porque o que a gente acabou de falar é em caso de quê? De aposentadoria. Não estamos falando disso aqui, nós só estamos falando que a recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, tá ok? Bom, artigo 20. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade remunerada, com remuneração proporcional ao tempo de serviço dele, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo, tá? Então, aqui a gente já tem dois entendimentos aqui, quando se fala de aproveitamento, tá bom? E sobre extinção de cargo. Como que isso acontece? Simples, o cargo deixou de existir, né? Não tem muito o que a gente explicar aqui, o que elucidar aqui. O cargo deixou de existir, aí aquele servidor público, ele vai ser colocado, olha só, ele vai ser colocado em disponibilidade, tá bom? Ficou em disponibilidade porque esse cargo, ó, deixou de existir. Esse servidor continua recebendo seus vencimentos, tá bom? Essa disponibilidade, ela é remunerada, tá bom? E essa remuneração, ela tem que ser proporcional ao tempo de serviço desse servidor, tá bom? Não vai haver aí, nesse caso, diminuição, tá ok? E aí, essa remuneração, ela precisa acontecer juntamente com essa disponibilidade até que esse aproveitamento seja feito em um outro cargo, tá bom? Tranquilo, facinho de estudar. Eu tento trazer uma forma mais simplificada possível para vocês. Se vocês ainda não me conhecem, sou GCMF, sou Guarda Civil Municipal, ok? Sou graduada na área de segurança pública, trabalho com outros guardas civis aqui na GCM Brasil concursos que são a parte da nossa equipe, e a gente está aqui para poder te ajudar. Clica no link, qualquer dúvida é só chamar a gente, tá bom? A gente dá um apoio aí tanto na sua fase da prova objetiva quanto psicotécnico, a gente também te dá uma mentoria para você se preparar para essa fase, tá bom? Bom, no artigo 22, que eu quero que vocês prestem atenção aqui, a gente vai falar a respeito do retorno. Retorno. Ele vai estar retornando esse servidor para onde? Para a atividade dele. Por quê? Porque ele estava em disponibilidade. Então, aqui nós temos o seguinte: o retorno à atividade de servidor em disponibilidade vai se fazer mediante a um aproveitamento. Lembra que eu falei que a gente falou sobre aproveitamento no artigo anterior? E aí, esse aproveitamento, ele é obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos que sejam compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, isso quer dizer que esse vencimento aqui, tanto o vencimento quanto a atribuições, ele não pode ser mudado, tem que ser compatível com o anteriormente ocupado. Vamos seguindo aí. Artigo 24 vem falando sobre a readaptação. O que seria a readaptação? Readaptação é a atribuição de atividades ou funções compatíveis com a limitação que o servidor tenha sofrido em sua
capacidade física ou mental e que tem que ser constatada em inspeção médica realizada pela Unidade de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura do município de Santana do Parnaíba. Estou com dificuldade nessa interpretação, me explica melhor? Então vamos lá. Readaptação é a atribuição de atividades e funções que sejam compatíveis com a alimentação do servidor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está se readaptando ali às atividades de trabalho dele, tranquilo, sendo que esse servidor público ele voltou com determinadas limitações. Então, o ambiente de serviço, o que vai ser oferecido a ele como servidor público tem que ser compatível com a limitação dele, e seja essa limitação tanto física quanto mental. Eu tenho que saber se esse servidor ele está apto, né? No caso agora a gente falando diretamente sobre a Guarda Civil Municipal, até porque aqui a gente está falando do servidor como um todo, de qualquer área ali da Prefeitura de Santana de Parnaíba, mas como o nosso foco aqui é a Guarda Civil, então eu tenho que saber se com a readaptação desse servidor, por exemplo, eu posso colocar ele na rua novamente ou não. Ou se eu tenho que colocar ele no administrativo, por quê? Porque está dentro da limitação dele, ok? Ele pode ser readaptado sim, mas tem que ser dentro da limitação desse colega de trabalho, ok? Aqui trouxe para vocês falando sobre a vacância, né? O que seria a vacância? Se você já está nessa estrada, nessa caminhada de concurso público, você já sabe o que é. Vamos focar aqui para o colega que está chegando agora nessa área, né? Nesse percurso de estudo para a Guarda Civil Municipal. A vacância, gente, ela nada mais é do que a vaga, né? Temos vagas. Como que essa vaga aí ela vai surgir, né? Ela vai surgir quando houver aí exoneração, se houver demissão, aposentadoria, tá ok? Aí, nesses casos, a gente tá falando de vacância, tá bom? Então, sempre que você vê essa palavra aí na sua prova, é a respeito das vagas, como que surgem vagas para concurso público, exatamente dessa forma, tá bom? A gente vai ter também aí em casos de falecimento, tá bom? Falecimento também é uma condição de vacância. Outra coisa que eu disse para vocês e vou falar novamente, a importância de estudar toda a literalidade da lei. Aqui no artigo 25, vai vir falando para vocês a respeito da exoneração, tá bom? Sobre outras especificidades aí em relação à vacância, e aí eu preciso que vocês façam esse estudo individual, tá bom? Vim aqui só para simplificar para vocês. Remoção, mais uma vez aqui, remoção é o deslocamento do servidor no interesse da administração no âmbito do mesmo quadro e de um órgão para um outro que tem que ser do quê? Do Poder Executivo. Então, toda vez que nós falarmos de remoção, nós estamos falando o quê? De interesse da administração. Precisa ser através de uma necessidade administrativa, tá bom? Como vocês podem ver aqui, existem outras especificidades a serem estudadas. Artigo 28. Artigo 28 vem falando da redistribuição, que é o deslocamento do cargo, provido ou não, tá ok? Seja de provimento ou não, para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade, mas precisa ser o quê? Ó, do mesmo poder, observando sempre o interesse da administração, tá bom? Olha, galera, por um tempo, esse slide aqui, ele fica disponível nos nossos arquivos. Então, se você entrar no nosso grupo, seja exclusivo ou seja no grupo geral, chama o ADM no privado, que pode ser que a gente consiga ainda enviar
esses artigos específicos que são mais prováveis a cair na sua prova. Você ainda tem a possibilidade de ter esses slides para facilitar a sua revisão, tá bom? A gente ainda fica com esses slides por um tempo. Bom, vamos lá. Artigo 29 vai vir falando sobre o quê? Sobre a substituição. Vou resumir aqui para vocês o que vocês precisam estudar. Artigo 30 vem falando que a substituição remunerada, ela vai depender de autorização do chefe do executivo, né, do poder executivo. Quem é esse chefe do poder executivo? Quem já está aí na pegada já sabe de quem eu estou falando. Quem está chegando agora vai ficar sabendo. O nosso chefe do poder executivo é quem? É o nosso prefeito, tá ok? Bom, artigo 31, o substituto, vai falar sobre o substituto. Faça a leitura desse estudo também. Artigo 32, mais uma vez a gente fala aí da posse, né? A posse é a investidura em cargo público, já sabemos disso, já estudamos isso no artigo anterior. E esse é o momento em que indica o início dos direitos e deveres, porque o servidor público, ele tem direitos e são muitos, mas ele também tem que cumprir os seus deveres como servidor público, ok? Então, você tem aí, a partir da posse, o início dos direitos e dos seus deveres do cargo que gera restrições, impedimentos e compatibilidade. Bom, o artigo 36, ele vem falando sobre a posse, né? A posse e o exercício, ele deverão ocorrer no prazo de 15 dias, né? Então, em 15 dias, você já tem que estar entrando em exercício, né? O que seria esse exercício? O início, né, das suas atividades como profissional, né? O início das suas atividades no cargo. Então, a posse e o exercício, eles deverão acontecer no prazo de 15 dias, que devem ser contados com a publicação do ato de convocação, podendo, por interesse da administração, ser prorrogado no prazo uma única vez de 15 dias. Cuidado, porque tem examinador, tem banca que gosta muito de trabalhar com prazos. Vamos lá, trago para vocês também o artigo 37. Artigo 37 vai vir falando de estágio probatório. Estágio probatório é aquele período que você está sendo avaliado. Para o caso da legislação de Santana de Parnaíba, eles vão falar a respeito desse estágio de probatório, citando em meses. Então, são 36 meses. Cuidado para não se confundir. Eles não vão trazer esse estágio probatório como 3 anos. Então, na hora da alternativa, provavelmente pode acontecer uma pegadinha aí, tá ok? Claro que 36 meses equivale a 3 anos, mas provável de ter uma pegadinha, porque não é comum as legislações municipais trabalharem com meses quando se fala de estágio probatório. É apenas um detalhe, só um alerta para você que de repente pode passar despercebido na hora da prova. Tem aqui também o parágrafo único sobre estágio probatório, onde traz que esse processo de acompanhamento de avaliação, ele poderá ser realizado em etapas, tá bom? Que serão disciplinadas por decreto. Então, muito cuidado aqui, tá? É por decreto e é realizado por etapas. Normalmente pode acontecer aí mensalmente, trimestralmente, vai depender da sua instituição. Bom, vamos passando aqui para a gente, né, realmente uma legislação que é muito longa, são 212 artigos, eu trouxe os mais prováveis a cair e ainda assim os mais prováveis a videoaula se torna longa. O servidor em estágio probatório, ele pode exercer quaisquer cargos de provimento em comissão, tá ok? Funções de direção, chefia ou assessoramento, que seja no âmbito da administração direta. Eu fiz questão de trazer o artigo 39 para vocês, por quê? Porque não é comum essa possibilidade, não é comum, tá? Em outras instituições, tá bom? Normalmente no estágio probatório, o servidor não pode quase nada, mas para Santana do Parnaíba trouxe aí essas considerações, essas permissões de exercer aí
outros cargos que sejam aí de provimento em comissão, função de direção, chefia, assessoramento, enfim. Separei também para vocês o artigo 117, faço o estudo dele, porque ele vai falar a respeito do tempo de férias, tá bom? Esse tempo de férias ele pode ser reduzido quando se tem faltas. E aí, ó, ele vem trazendo aqui, ó, de 6 a 14 faltas, gozará apenas 24 dias. De 15 a 24 faltas, gozará 18 dias apenas de falta. E de 25 a 32 faltas, apenas 12 dias, né? E as faltas que são superiores a 32 dias, esse servidor, né, ele faltando aí 32 dias que não, mesmo não sendo consecutivos, implicará na perda das férias, tá bom? 134 ele vem falando dos deveres do servidor. Lembra que eu falei para vocês que a cada artigo, né, a gente tem incisos aí que são primordiais, que são super importantes para você estudar, porque você não sabe de fato o que o examinador vai pedir. Então aqui eu elenquei para vocês apenas 5, né? Exercer com zelo e dedicação às atribuições, ser leal às instituições a que servir, obedecer, né? Obedecer normas legais e regulamentares, mas existe várias outras normas, várias outras que vocês precisam estudar, então, por favor, dê atenção ao artigo 134. Estou aqui apenas para simplificar o estudo de vocês, e mesmo simplificando, essa videoaula fica longa, tá bom? Então, vamos lá, que ninguém é passarinho, não preciso mastigar, botar no bico de ninguém. Somos adultos, sei que vocês querem realizar o sonho de ser guardas civis municipais, mas isso vai depender do esforço e mérito de vocês. Nós, aqui da GCM Brasil Concurso, somos apenas facilitadores, ok? Artigo 135, sobre a proibição, né, do servidor. Então, vamos estudar também o artigo 134. Elenquei só alguns aqui para vocês, né? Ausentar do serviço durante o expediente sem prévia comunicação ao chefe imediato, por exemplo. Recusar a fé em documentos públicos é proibido também, dentre vários outros que eu tenho certeza que você vai estudar, porque se você não estudar, você não vai passar. O que nós queremos é a sua classificação, não somente a sua aprovação, ok? Bom, artigo 136, galera, vem trazendo o que é vedado em relação à acumulação remunerada. Isso cai em prova na maioria ou em todas as videoaulas que nós temos a respeito de servidores públicos. A gente sempre fala sobre isso, e agora não vai ser diferente. Vou até alongar um pouquinho aqui no 136. É vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas. Só que existe o quê? Uma ressalva, exceto quando houver compatibilidade de horários em relação ao quê? Tem 2 cargos, tá? Ou empregos de professor. Se esse servidor for professor, ele pode ter 2 cargos ou emprego. Existe uma outra exceção. Cargo ou emprego de professor, tá bom? Ele já tem esse cargo e emprego de professor. Aí, nesse caso, ele pode ter outro, olha aqui, ó. Outro cargo técnico ou científico. A outra exceção é que ele tenha 2 cargos, tá bom? 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Ele é da área de saúde e aí ele pode ter com profissões que sejam regulamentadas, tá bom? Então, muita atenção aí. Separei para você também o artigo 139, tá bom? É muito importante, porque ele vem versando que o servidor ele vai responder civil, penal e administrativamente pelo exercício
irregular de suas atribuições, ok? O artigo 145 vem falando de penalidades disciplinares. É muito importante que você tenha isso em mente, porque na Guarda Civil Municipal, a questão da hierarquia, ela existe sim. Então, se você é uma pessoa indisciplinada aí que tem dificuldade com hierarquia, você pode ser, sim, severamente punido. E quando a gente fala dessas penalidades para Santana de Parnaíba, estamos falando aqui no artigo 145. Claro que a gente está especificando a área da segurança pública, né? Nosso concurso aí da Guarda Civil Municipal, mas aqui tanto vale se for da área de saúde, tanto vale se for da área da educação, tá ok? Então aqui, essas penalidades disciplinares são o quê? Advertência, suspensão, multa, demissão, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, e também a destituição do cargo em comissão ou função de confiança, tá ok? Trouxe para vocês também, gente, o artigo 150. O artigo 150, ela vai falar em que casos as demissões serão aplicadas, tá ok? Artigo 170 vem falando sobre o processo administrativo. O que é o processo administrativo, né? Para alguns municípios aí vai usar o termo PAD, que é o processo administrativo disciplinar, o PAD. Ele é um instrumento que é destinado a apurar as responsabilidades do servidor, né? Que cometeu algum tipo de infração praticado no exercício de suas atribuições, tá ok? Ou que tenha relação indireta com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Poxa, isso cai em prova? Cai sim. A gente finalizou aqui mais uma aula da Lei Complementar 34 de 2011, que vai dispor aí sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santana de Parnaíba, focado na Guarda Civil Municipal. Como a gente sempre diz para vocês, a gente só é um facilitador. Nessa legislação aqui, são 212 artigos, a gente trouxe para vocês os mais prováveis a cair na sua prova, mas faz a leitura de toda a legislação, faz esse estudo muito bem aprofundado para que você não seja pego de surpresa na hora da sua prova, tá ok? Vou deixar aqui para vocês o link do nosso grupo, procura os nossos ADMs para que você possa adquirir o nosso simulado, para que você possa adquirir o nosso material. Eu espero que você tenha um ótimo estudo, uma ótima prova e não somente seja aprovado, mas também classificado. E desde já, seja bem-vindo à família Azul Marinho. Parabéns pela sua escolha na sua profissão. Uma ótima carreira para vocês.